Olá, tudo bem? Hoje estamos em um podcast especial do Dia dos Pais, né? Contando com a presença do Dr. Ari, do Dr. Eduardo e do Sócios Gurgas, dando uma presença especial pra gente aqui, né? Dr. Eduardo, que é difícil falar com ele aqui também, Eduardo, não é tão fácil. Olha, ele já é mais de casa, né, Ari? Ele já tá meio, Sim, meio acostumado aí, com a gente aí. Então vamos... Ari vai ser pai agora, para nascer por esses dias, né, Ari? Isso, para as próximas 2 semanas aí. E qual que é a emoção de estar esperando o primeiro filho, Ari? Ah, demais, né, Rogério? A gente fala, é um sonho, né? Aquela emoção também, né? É um misto, né? Por mais que a gente é médico, é um misto de medo, né? De medo. Ansiedade, sabe que pode acontecer, não sabe que pode, tudo, é né? isso, fica aquele medo que pode acontecer, né? E tal, mas a gente sabe que Deus ajuda ali, né? O Eduardo já tem uma menininha aí, Eduarda, né? Isso, tem e tá vendo o Gustavo agora? E tá Agora vendo vem a o Manuela. Gustavo. Né? Eduardo, o segundo filho é mais tranquilo um pouquinho? Ou também tem a sua... acho que a ansiedade é um pouco menor, né? Do que a primeira. Mas acho que também dá a mesma ansiedade do Ari, se vai tudo bem, se tá tudo bem com o bebê para fazer ultrassom. Você sabe mais do que nós aí, que os pais chegam ansiosos para consulta. Né? Esses dias me perguntaram aqui qual a função do pai. Eu falei, o pai fica quietinho, apoiar, não pode fazer muita coisa, não. Mas tá tranquilo, tudo certinho. Tá tudo tranquilo. Para novembro? Para novembro agora, o segundo. E a gente tem um problema que, acho que só assiste também, né? Os médicos, a gente não tem muito tempo a ver com... Tentamos da melhor maneira possível ser bons pais, mas a gente não tem tanto tempo para estar com os nossos filhos ali, né? E o senhor, Sacis, como foi a emoção de ter o primeiro filho? A falar a verdade, eu só conheci o meu filho 15 dias depois que ele nasceu. Complicado, né? Não é tão fácil. O senhor mais que a gente trabalhando muito e o senhor viajando muito, né? Porque naquela época, 64 anos atrás, se o meu filho tem de idade, nós não tínhamos aquela... equipamento que nós temos hoje. Eu não sabia se era homem, se era mulher. A data, nós imaginamos um mês depois, né? E daqui a pouco eu fui fazer uma viagem e viajava naquela época daqui para o Rio de Janeiro, não tinha asfalto, era pura terra, né? Então levava aí 20, 30 dias para ir voltar, e quando eu voltei eu tive essa grande alegria de ter o meu filho já com 15 dias, né? E como é que o senhor ficou sabendo que ele tinha nascido? Quando eu cheguei em casa, porque não sabia antes. Naquela época não tinha telefone, não tinha comunicação, não tinha nada. O senhor não sabia nem que tinha nascido? Nem que tinha nascido. Quando cheguei em casa, a minha surpresa, eu fui... a primeira coisa que chega em casa quer ver como é que está a esposa e como é que está indo a gravidez. Que nada, o filho já tinha nascido. Que coisa boa, hein? Vamos voltar de lá para cá agora. Se vocês uma dúvida particular minha, por que tantos As, né? Os irmãos com A, os filhos com A, por que a dona Jaqueline não é com A também? Porque os homens eram com A e a Jaque, na época nós tínhamos uma senhora famosa, Jaqueline, ela era famosa, eu acho que era dos Estados Unidos ou da Inglaterra, era Jaqueline e era muito famosa, e aí nós escolhemos ela pela fama daquela senhora que era rainha, era uma rainha, não sei se era dos Estados Unidos ou Grã-Bretanha, mas é por isso que nós escolhemos a Jaqueline. O A é para os homens, então? O A puxou por mim. E é mais fácil o nome de A como para mulher do que para homem, tem que ter criatividade, uma mão de A para homem, né? Sem dúvida. Né? E como é que você está aí para essa preparação, coração batendo, preparando o consultório, o que você está... A gente, né, conversando antes um pouco, né, a gente deu uma desacelerada, né, desmarcou algumas cirurgias já, né, o consultório já deu uma desacelerada boa, porque a minha ideia é parar mesmo, ficar umas 2 semanas assim, sem atender, sem operar. Curtindo o momento. Só para curtir o momento, né, que a gente sabe que o momento não volta, né. Ô, Rogério, só... Você é o moderador aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para você agora. Todo mundo junto aqui. Você, ginecologista, assim, quando foi ter o primeiro e o segundo filho, a emoção é igual ou muda um pouco porque você já sabe como lidar? Eu tive um problema nesse caso, sabe, Eduardo? Minha mulher quis que eu fizesse o parto dos meus filhos. Nossa. Então, assim, eu não vivi muito o outro lado, né? Então é uma coisa boa, mas uma coisa, assim, que a gente quer viver o outro lado também. Você tem que concentrar no que você está fazendo ali. Né? Apesar que no primeiro filho, tem uns 2, né? Eu tinha mais 2 colegas junto comigo ali. Eu faço, mas tem que ter alguém junto, né?
E minha mulher entrou em trabalho de parto numa sexta-feira de manhã, começou uma dorzinha e tal. Falei, vai nascer. Ela falou, não, tem que ir no mercado, tem que fazer isso, tem que fazer... Como? Tu vai ficar com dor até lá, né? E quando ela estava entrando pro centro cirúrgico, eu estava fazendo uma cirurgia. Eu fazendo a cirurgia, ela passou de maca atrás, foi pra sala, eu cheguei, ela estava começando a ser anestesiada, né? E aí nasceu meu filho. E é uma emoção louca, mas se você sem poder ver, rapaz, você acaba até... Né? E na segunda eu não queria passar por isso, eu não queria ser o médico dela, né? Mas não teve jeito, você foi do primeiro, vai ter que ser do segundo, e quem manda sempre é a mulher, né? Então eu acabei fazendo meus dois partos, mas é uma coisa, o que eu sinto um pouquinho dessa parte de ser pai, na nossa fase de ser médico aí, é que a gente não pode dar a atenção que a gente queria dar, tá sempre junto, mas a gente procura fazer o máximo possível, tá com eles o máximo de tempo possível, mesmo deixando alguma coisa a desejar, mas sempre procurando estar junto, né? Você também, ortopedia, não tem hora, tem urgência, tem tudo, né? Não é tão fácil. Né? Eu até costumo dizer assim que eu acho que a geração mudou um pouco, né? Eu vejo meu pai assim, que os médicos, querendo ou não... Mudou bastante. Meu pai, ele passou 3 meses no hospital sem voltar para casa, chegou, o pessoal tinha dado tudo. Falou, achei que você tinha ido embora. Então, assim, hoje acaba... Seu pai era médico também. Ele é. E aí, acaba que era uma geração diferente. Hoje eu vejo a nova geração, eu acho que eu fui meio que o meio termo ali, e hoje eu vejo uma geração que ela dá uma prioridade para a qualidade de vida ali, né? Sim. E eu costumo dizer assim que eu acho que a coisa mais valiosa para a gente, para diversas profissões também, é o tempo, né? Eu sempre falo assim, você tem que aprender a manejar o tempo para você ter qualidade de vida com a família e também no trabalho, né? Então eu acho que o que eu faço assim é tentar manejar o tempo e dar o máximo quando eu estou trabalhando para conseguir, às vezes, sair um pouco mais cedo. Hoje eu saio um pouco mais cedo ali para conseguir também ver minha filha, ficar com a minha esposa. Eu acho que o tempo é o grande segredo de tudo, né? A gente tem que aprender a lidar com o tempo. E a gente lidando com o tempo, a gente consegue aproveitar os dois. Isso não é uma coisa que eu consigo fazer muito, não, sabe? Lidar com... faço um monte de coisa em pouco tempo, mas não consigo Eu acho que a ginecologia é um pouco mais complicado. Não tem horário, também, né? Não tem horário. É diferente da minha área, que a cirurgia plástica, a maioria das coisas são eletivas, eu consigo me programar, né? Consigo tirar uma férias mais programada, né? Num trabalho final de semana, então a gente consegue dar. Só vocês e os outros filhos, o senhor conseguiu ver nascer ou não? Eu estava viajando também, estava na peleia também. Eu tenho 4 filhos, né? Sim. Os outros eu acompanhei passo a passo, porque aí já ficou mais esperto, né, senhor Cis? Já tive que ter uma preocupação maior, porque até então eu já podia contratar um motorista para fazer as viagens que eu fazia, então eu já estava mais caseiro, cuidando mais da empresa próximo deles. E aí, graças a Deus, teve o prazer de estar perto aí. Só o último, todos eles foram parto normal. O último que foi feito cesárea, justamente porque eu tenho 4 filhos, né? O último foi cesárea para dar uma segurada, porque naquela época não tinha os recursos que tem hoje, então era difícil, né? Ela que é dura, resolveu o problema, senão tinha um monte de gurgas na cidade hoje, mais ainda, né, Cecília? Só se apesar de 4 filhos, o senhor conseguiu uma coisa que faz inveja até pra gente. A ligação do senhor com os filhos. A gente vê aqui no hospital, eu estou aqui há 2 anos, a gente sempre vê o senhor com a dona Jaqueline, e dos irmãos também, né? Eu já vi a dona Jaqueline com todos os irmãos aqui no hospital, com um clima de harmonia, um clima de cumplicidade. Isso é uma coisa que o senhor conseguiu que dá uma certa inveja pra gente até de ver os filhos nessa fase e tão bem. E uma coisa que o senhor conseguiu que é difícil também, manter eles perto do senhor, né? E todos com uma função, fazendo muito bem a função deles. O Assis Marcos eu acompanhei mais porque o Pedro estudou com a minha filha por 10 anos. E eu acompanhei muito o Assis Marcos, um cara que eu admiro muito, um cara que tem uma visão muito grande, um cara que a gente conversa com ele é sempre muito proveitoso, conhece muito, sabe muito o que está falando, né? E o Pedro está indo para o mesmo caminho. Encontrei o Pedro no meu aniversário esses dias, fiquei impressionado com o Pedro. Até o Pedro vai ser um que eu quero trazer aqui um dia para a gente conversar, porque está fazendo um monte de coisa e com a cabeça muito boa, no esporte, na profissão, nos estudos, né? Até quero dar os parabéns para o senhor, parabéns para todo mundo, para mim também pelo Dia dos Pais, mas para o senhor em especial pela maneira que o senhor conduziu. Não a parte empresarial, mas a parte familiar, né, de ter os filhos tão ligados ao senhor, ligados à família e ligados entre eles. Isso é uma coisa invejável. Até parabéns para o senhor. E como é que o senhor conseguiu tudo isso, Assis? Eu acho que hoje
o pai, ele, em primeiro lugar, para ser pai, ele tem que provar que ele é honesto, sim, não tem vício. São dois setores muito importantes, porque se eu fosse viciado ou tivesse perdido na bebida, como é que eu vou dar conselho para os meus filhos? Eu, então, exemplo, né? Acompanhei todos eles, sem exceção, desde o começo, no primário, já no segundo grau, e eu sempre acompanhava e cobrava deles o dia a dia, como foi no colégio. Como é que foi no colégio, como é que foi, e além disso, além das informações que ele me dava, eu conversava com os professores. Professor, para ver se meu filho está indo bem, qual é o resultado. Não é fácil, mas para você ter uns filhos para o futuro, você tem que ser um pai presente. Isso eu fiz desde todos eles, e mesmo depois, como eu tenho a minha empresa, o meu grupo é familiar, e não é fácil ser um grupo onde a família toda, todos filhos, netos, trabalho. Espero que os meus bisnetos também seguirão o mesmo caminho. Eu tenho cobrado eles. Por exemplo, cada filho meu, eles completaram 18 anos, eu sempre tive um carro de primeira linha. O que tinha de bom no mercado, eu usava. Mas os meus filhos, a primeira condução, o automóvel que eu dava para eles, é um automóvel bem simples, o mais simples possível, para que eles se acostumassem, para que não subisse na cabeça que ele era o fulano de tal. Então, todos os 4 filhos, a primeira condução que eles pegaram é o carro mais simples que existia na época. Essa é uma boa dica. Então, essas coisas não são fáceis. Aliás, são fáceis para quando você tem um diálogo com os filhos. E eu sempre procurei, por exemplo, hoje eu tenho todos eles trabalham na empresa, mas todo dia, sem exceção dos 4 filhos, todo dia, de manhã, eu cobro de um por um como é que foi o dia anterior. Ou durante a tarde, durante a noite. Então, você convive com eles e é lógico, nem sempre eles acertam. Às vezes, quando eles fazem aliás, não fazem nada sem conversar comigo, mas quando algo acontece diferente, eu não dou um durão no cara, quer dizer, eu não dou uma bronca, eu dou um conselho, minha filha, ou meu filho, esse não é o caminho, vamos pegar o outro caminho, talvez você se precipitou, mas não é dessa maneira que você tem que agir. Mesmo tratando as pessoas, né? Você pode ver. Eu, quando tinha um ônibus, eu era a mesma pessoa que eu sou hoje. Sim. E isso eu estou passando para meus filhos. Estou passando para meus netos. Porque a humildade é a melhor coisa que tem de um ser humano. O senhor tem razão. Isso é uma coisa muito certa. E o que o senhor falou, eu vi esses dias em um artigo que a grande diferença da escola particular e da escola pública é a participação dos pais. A escola particular, os pais participam um pouco mais na educação dos filhos e na escola pública nem tanto. Na escola pública, o pai que participa da educação dos filhos, esse filho vai muito melhor também. Então, o que o senhor fez, a participação, que o senhor faz até hoje, dá uma qualidade muito melhor para os filhos. O senhor pode ter certeza que os filhos do senhor, de humildade, de trabalho, de tudo... Eu convivi com esses Marcos muito tempo, vejo ele muito tempo, a dona Jaqueline está aqui todo dia de manhã, está na FAG, já fui, meus 2 filhos estudaram na FAG. Vamos lá, se quer negociar alguma coisa com ela, se vai falar alguma coisa com ela, né? Sempre com ela, atendendo todo mundo ali. Então, assim, o que o senhor fez, eu acho que eles estão fazendo também de maneira muito bem. E, de novo, parabéns para o senhor por ter conseguido isso aí, que não é fácil, não, vocês. Você conhece que eu dou meus 4, não tem diferença um do outro. Sim, sim. Eu, quando falo da família, eu me emociono, porque... Não, mas o senhor tem que se emocionar É difícil um pai
no dia de hoje, ter uma família que nem eu tenho. E a gente percebe a humildade do senhor, Sr. Assis, quando se emociona mais falando da família do que da parte empresarial e financeira que o senhor conseguiu fazer. A gente percebe até hoje que a família para o senhor é mais importante que os negócios do senhor. Eu acho que hoje o maior patrimônio que se pode dar para os filhos é o conselho, é ver o que é bom no dia a dia. O resto é resto. Agora porque nós em Cascavel, eu que moro aqui há 70 anos, nós temos vários amigos meus, empresários bem maior do que eu, infelizmente eles não souberam talvez dar o conselho que nós demos para os nossos filhos. Hoje eles estão aí, muitos deles, praticamente o pai era rico, o avô era mais razoável e os filhos estão pobres. Quer dizer, isso que eu não quero que aconteça com meus filhos. Por isso que eu estou mostrando qual é o melhor caminho, como é que faz para que a gente se mantenha cada vez, não digo criando um patrimônio histórico, que isso não me interessa, mas que conviva sempre, não faltando nada dentro da nossa família. Sim, e principalmente essa harmonia, o prazer, o relacionamento familiar que funciona direito, bem, com amor, com educação, com cumplicidade, com respeito. Honestidade. Hoje eu tenho meus filhos que eu ando de cabeça erguida. Até hoje eu não vi uma pessoa dizer, olha, o teu filho, o fulano de tal, me passou para trás, tentou fazer isso, fazer aquilo de mal. Não tem. Quer dizer, eu estou tentando mostrando para os meus netos como é que é fazer com que a gente tenha um nome. Agora, esse nome não é fácil, é uma coisa que vem mais ou menos do teu dia a dia, e é isso que eu estou mostrando para eles, e graças a Deus, os meus filhos eu consegui. Agora os netos dependem dos pais, volta e meia eu dou uma pincelada, mas justamente para o bem deles. Justamente, senhor. Tá? E isso o senhor mostra para a gente, com exemplos dos filhos, que a gente vê o que eles aconteceram com eles, dos netos, né? Que a gente conhece alguns também, e aí ele. Tá vendo a dica para você já de como cuidar, que não é tão fácil. Falar, a gente fica, né, assim como se a gente acaba se emocionando junto, né, porque a gente imagina, né, a minha que vai chegar agora, eu fico olhando o seu Assis, eu me imagino assim, poxa, será que eu consigo chegar na idade do seu Assis, assim, com, né, a minha esposa junto ali, a minha filha, o neto, talvez, não né? É na idade não, a gente fala, jovem. né, então a gente imagina, né, essa construção de tudo, fala, poxa, será que o que será que minha filha vai querer fazer, né? Nem nasceu e a gente já fica pensando, né? Será que... aí entra aquela questão que o senhor Assis falou. A gente pensa, muda o que a gente quer da vida, né? A gente já imagina assim, poxa, eu sou médico, a gente concentra na carreira, mas daí a filha vai vir, eu falo, poxa, eu vou trabalhar, ela vai ser o meu vamos dizer assim, o meu gás para trabalhar, para eu poder dar uma boa vida para ela. Né? Porque igual você falou, meus pais já ralaram um pouco mais, eu estudei em escola pública também, né? Consegui fazer a Universidade Federal, então a gente fala, poxa, eu quero que minha filha, se ela puder, né, às vezes tem um caminho um pouco mais leve, né, a gente fala ali, e quem sabe as próximas gerações também, né? Rogério, e eles se reúnem de manhã e no final da tarde, né, para tomar chimarrão assim com a família. E agora, nos últimos dias, minha esposa vai nesse chimarrão várias vezes, e nos últimos dias agora ela tem pego minha filha no colégio de 2 anos. 2 anos. Minha filha sai do colégio falando assim, casa da Bisa, casa do Bisa. Brincadeira. Tem que levar ela lá. Você já tem o privilégio de ter a fiscalização do seu Assis, da esposa, de todo mundo vivendo nessa situação, nesse ambiente. Muito harmonioso. Então minha filha de 2 anos, ela sai do colégio já pedindo, vamos lá. Isso te dá uma tranquilidade muito grande. E o ambiente familiar, essa coisa... Eu tô com a minha família a 1000 quilômetros daqui, não é tão fácil, né? A gente vê o sonho do meu pai. Eu saí da minha cidade, eu estou em Cascavel há 30 anos, e eu iria para minha cidadezinha, no interior de São Paulo, uma cidade pequena, e o dia que eu estava saindo da minha casa, rapaz, meu pai, ele chorando, foi pro quarto, né, e eu esqueci um travesseiro, eu tinha mania de dormir com aquele travesseiro, rapaz. Andei uns 10 quilômetros, não vou voltar para pegar. Porque se eu voltar e ver meu pai do jeito que eu imagino que ele tá, eu não vou mais para Cascavel, eu vou ficar aqui. E é difícil, né, meu pai faleceu há 13 anos, né,
Lembro eu acho que ele teve uma situação sempre junto com a gente, sempre também. Eu lembro dele, faleceu há 3 anos, mas todo dia tá na minha cabeça, todo dia eu lembro dele, lembro do que ele me falava. Meu pai me deu conselhos muito bons, né? E o pai é uma coisa muito importante. Mãe é uma coisa, tá acima de qualquer coisa, né? Mas a função do pai é uma coisa muito importante também. E essa situação de estar em família, de viver nesse ambiente bom, é uma... Quando eu vou para minha casa, que volta, minha mãe ainda assume a função de mãe e pai, né? Mas é uma coisa... Esse ambiente familiar não tem preço, não tem situação, não tem nada que pague isso, né? Com certeza. E tá vivendo isso tão bem como vocês vivem, E você, além de ter que tocar essa parte boa, tem essa quase que uma obrigação de manter isso, de viver bem essa situação, né, Eduardo? Mas é tranquilo, é uma família que me acolheu muito e a gente tenta seguir os passos, com certeza, né? Não, mas a gente vê, eu acho que faltou o seu Zé aqui também, que é um pai maravilhoso, que a gente vê ele trabalhando de uma maneira, cuidando de cada detalhe, de cada situação, de coisas simples, e tá sempre levando aquilo como importante também, né? Não é só o tamanho do negócio, mas cada situação, cada momento, cada pequena coisa se torna uma coisa grande também, né? Com certeza. Eu lembrei, você falou da mãe, né? A mãe é muito importante também na criação dos filhos. Antigamente, na minha época, totalmente diferente de hoje. Você quase que você era obrigado a casar com quem o pai escolhia. A pessoa que ia viver com a gente. Hoje não, hoje os filhos, porque se eu estou nessa posição que eu estou hoje, porque eu tenho uma esposa que tá junto realmente estamos 65, quase 65 anos juntos, e ela sempre teve no dia a dia junto comigo, nas horas boas, nas horas difíceis, ela sempre me acompanhou. Então o dia de hoje é quem escolhe a sua companheira é o rapaz, o menino, é ele que escolhe quem. Mas tem essa facilidade de ele conviver 3, 4, 5 anos junto para ver se é isso que ele quer. Então, este cuidado nós temos que ter. Quer dizer, procure não errar no casamento. Eu acho que porque hoje é tão fácil, casa, descasa, mas se você puder acertar na primeira, não tem coisa melhor. Então, aqueles que estão me ouvindo, por favor, se for para casar que nem eu casei com 19 anos, for para casar com 19, 20 ou 30 anos, não interessa. Procure ter uma companheira que siga mais ou menos a orientação daquele teu pensamento. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Tem esse ditado já nesse Assis. E você acha que os pais escolheram melhores as esposas, os maridos, do que a gente escolhe hoje? O que eu vou dizer? A gente ia durar muito mais antigamente. Não tinha muita opção, você não tinha muita opção, né? O pai, lógico, ele conhecia a família da companheira que iria participar, nós íamos viver junto, e ele sabia se era pessoal de uma família boa ou não. Tem esse lado, e que nós não tínhamos essa ideia de olhar desse lado. Então eu acho que na época estava ótimo, mas hoje os pais não têm condições nem de optar. Até se optar, pode até atrapalhar. Não deve. O pai hoje tem que deixar o filho escolher o seu companheiro, ou a filha escolher o seu companheiro ou a sua companheira. Eu acho que esse é o melhor caminho que tem. É o que eu volto a repetir. Não escolha de primeira vista. Conviva a tempo para ver se realmente é aquilo que é. Porque um casamento, mesmo com... às vezes você acha que uma pessoa está 100% e não é aquilo. Casou, ele muda, né? Infelizmente tem muito disso, né? Então tem que ter esse cuidado. E o erro é humano, quer dizer, hoje é mais fácil. E não tem só momentos bons, né, Esse casamento tem horas boas e horas ruins, né? E tem muitas horas ruins, muitas horas ruins. Nesta hora você tem que ter a tua parceira do teu lado.
É verdade. E isso que eu tive sempre com a minha esposa, a Anaís, sempre passamos por uma fase muito difícil no início, mas ela sempre me acompanhou e por isso é que nós vencemos na vida. E a família é isso, é a unidade mesmo ali, né? É estar junto, e é o que eu repito para o senhor. O senhor é um exemplo para todo mundo aqui que está aqui, e assim, eu convivendo no São Lucas há quase 2 anos que eu estou aqui, a gente vê o senhor sempre com a dona Jaqueline, vê ela com a Assis, já viu o Eduardo com a esposa aqui já, então a gente vê a família envolvida, já viu esses Marcos aqui, já viu a Assis, e todos os filhos do senhor juntos aqui dentro já, né? E num ambiente muito tranquilo, muito sossegado, né? A dona Jaqueline, quando encontra com a gente, ela respeita todo mundo, conversa todo mundo muito bem, e eu tenho clientes da Eucatur, Assis, desde quando eu estou aqui. E tem clientes da Eucatur que fiz parte de muitas mães da Eucatur, né? E teve uma que veio consultar esses dias, o senhor viu o respeito que o senhor tem com os funcionários. Eu encontrei o seu Assis aqui, ele me mostrou o hospital inteirinho, ele fez questão que eu visse todo o hospital. E uma cliente simples, uma colaboradora do senhor lá, que o senhor tratou ela como se fosse uma pessoa importante que viesse aqui. Que ela é importante, né? Como se fosse, não, ela é uma pessoa importante. Mas o senhor trata todo mundo de maneira igual. O senhor levou ela para conhecer o hospital todo. Eu cheguei atrasado na consulta, porque o senhor Assis me segurou lá embaixo e fez eu conhecer tudo aqui. Então, quer dizer, o tratamento que o senhor tem com os colaboradores, com a família, com todo mundo, tratamento de respeito, o senhor e a família é uma coisa que a gente vê aqui dentro e sente aqui dentro. Eu acho, por exemplo, dentro do nosso segmento, eu tenho sempre conversado com meus filhos o seguinte: minha gente, se você estiver bem com o teu funcionário, com certeza ele vai dar resposta positiva. Se você tratar mal o funcionário, ele vai tratar o paciente e assim por diante, ou o passageiro, ou então no colégio, da mesma forma. Então, o que nós temos que ter, em primeiro lugar, se dar bem com os nossos companheiros de trabalho. Eu, quando comprei o São Lucas, a direção me trouxe uma lista de 64 funcionários, e aí eu perguntei para o pessoal que comandava o hospital qual seria que eu poderia aproveitar, qual desses 64 eu poderia aproveitar, porque nem eu e nem a Jaque não entendia nada de saúde, nós entramos aí por força de circunstância por causa do custo de medicina. Aí a pessoa me diz: Assis, eu estou vendendo o hospital porque se eu continuasse eu tinha que mandar os 64 embora. Um é pior do que o outro. Aí eu olhei para a Jaque e falei: Jaque, o que será de nós aí se não tiver que mandar todo mundo embora? Aí o que eu fiz? Eram 10 horas da manhã, às 2 horas eu reunia a primeira turma, a metade da turma eu reuni, porque nós já estávamos com 6 pacientes aqui, eu não podia fazer uma reunião com todos eles aqui no São Lucas, porque eles tinham que cuidar dos seus pacientes. 2 horas da tarde, reuni o pessoal e mostrei para eles como eu administro minhas empresas. A minha empresa ela é administrada, mas dando uma valorização às pessoas que trabalham comigo. É lógico que se algum deles não for bem, no dia eu vou primeiro fazer um levantamento para ver se eu mando embora ou não mando. Agora, a princípio, eu vou pensar 3, 4 vezes antes de resolver esse problema. Vou tentar consertar essa pessoa. É esta maneira que eu administro as minhas empresas. E foi, resumindo, dos 64, eu não mandei ninguém embora. Então, está todo mundo satisfeito. A maioria está aqui ainda, quer dizer, então é a maneira de administrar as empresas, é dessa maneira, porque você sabe, nós temos uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, não de Cascavel, de toda a região, de todo o Brasil, como nós temos empresa em todo o Brasil. Para você ter essa imagem que nós temos hoje, não foi porque o meu nome é Assis, porque o nome é Eucatur, eu sou Lucas. Foi pela dedicação dos nossos funcionários. Nós dependemos deles. Nós dependemos de vocês que trabalham aqui. Quer dizer, o médico começar a atender mal o paciente,
é péssimo, quer dizer, e tudo isso eu acompanho, quer dizer, hoje, todo dia eu venho aqui, mas eu converso com 6, 7, 8 pacientes que estão dando alta para ver como é que foi o atendimento da enfermeira, da pessoal da Copa, do médico e assim por diante. Quer dizer, graças a Deus, eu até hoje não encontrei uma pessoa que dissesse, Assis, eu não tenho algo a reclamar. Não tem. Então, esse é o princípio de você manter um trabalho de qualidade. Porque eu moro aqui há 70 anos, eu não vou, de maneira nenhuma, denigrir a minha imagem na área da saúde, na área da educação, o que quer que seja. Então, essa responsabilidade, o meu pessoal tem, que são vocês. Porque eu não posso estar no meio de todos vocês aqui. Então, vocês é que têm que ter o cuidado com aquilo que vocês fazem. E o São Lucas foi um presente que o senhor deu para Cascavel, né? Uma estrutura dessa, ontem a gente estava entre uma cirurgia e outra, conversando com os anestesistas que chegaram há pouco tempo, que falaram, São Lucas é uma estrutura digna de São Paulo, digna de uma cidade, de qualquer metrópole do Brasil e do mundo aí. Então esse é um presente para Cascavel, foi um presente que o senhor deu para Cascavel. E a gente vai falar às vezes, o São Lucas reformou. O São Lucas não reformou não, ele multiplicou em umas 6 vezes o que ele era há um tempo atrás, né? E não é uma coisa tão fácil. Eu digo uma coisa para o senhor, que eu me surpreendi com a qualidade da enfermagem, com a qualidade do hospital, porque eu não tinha contato com o São Lucas. Eu passei a ter contato de uma hora para outra, né? E me surpreendi com o funcionamento. O centro cirúrgico entrou há 2 anos funcionando dessa como está agora ali, um centro cirúrgico 3 vezes maior que o outro, né? Patinou quase nada no começo e está cada dia funcionando melhor, né? E o hospital também, cada dia a gente vê que funciona melhor. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa, tanto que eu vim para cá sem ter muito contato com o São Lucas. E acho que o São Lucas é um presente para Cascavel. Uma estrutura dessa é um presente para a cidade. Veja você, eu estou com... Vou para os 85 anos. De uma hora para outra me der um treco lá no coração, ou seja lá o que for, se tiver que me deslocar até São Paulo, talvez eu não consiga chegar lá. Então, eu procurei trazer tudo que tem no mundo para cá, justamente para que na hora que eu precisar, ou qualquer amigo meu precisar, nós temos esse recurso aqui em Cascavel. Então. Quer dizer, eu pensei em mim, Agora eu descobri o que o senhor fez tudo isso, então, né? Tá explicado, então. Não, mas não é só o São Lucas, né? A gente vê que o senhor deu vários presentes para Cascavel, né? A própria FAG, né? É uma maravilha, que lá é uma estrutura fantástica. E no Dia dos Pais agora, quantos pais sobrevivem da estrutura do São Lucas, da estrutura da FAG, da estrutura da Eucatur e da estrutura de todas as empresas que o senhor tem, né? Quantos pais podem dar qualidade para a família delas, para a família deles, através do emprego que o senhor proporcionou para esses pais? Então é uma coisa assim, aliás, parabéns para todos os pais aí nesse dia, né, que a gente acabou não falando disso aí. É verdade. Mas muitos pais dão qualidade para a família através das empresas do senhor. Né? Por exemplo, na área da educação, eu tenho 6 meses de banco escolar, porque nós somos em 10 irmãos, o mais velho sou eu, nós morávamos lá em Cruz Machado, um lugarzinho pequeno, tinha 13 alqueires de terra e os 10 filhos veio um atrás do outro, quer dizer, antes de um ano aparecia um. Aí eu tive que ajudar o meu pai a trabalhar para poder sustentar eles. Então, eu sou semi-analfabeto, por falta de tempo de poder, até para dar assistência para o meu pai, para atender os filhos. Quando Cascavel, há 26 anos atrás, em 99, tinha várias faculdades aí de fundo de quintal. Eu dizia fundo de quintal, já fica pé da vida quando falo fundo de quintal. Pessoas que não vieram aqui para dar um ensino da altura, para faturar, para ganhar dinheiro, sem professores preparados, sem nada. Eu imaginei, falei, poxa lá vida, Cascavel, eu moro aqui, quero morrer nessa cidade, mas se nós continuarmos com essas faculdades que tem aí, vai denigrir a imagem da cidade. Aí eu falei, eu vou entrar nessa área e vou me preparar com o pessoal que entende da área e vamos mudar isso aí para que aqueles que queiram continuar, eles vão ter que melhorar o ensino de 3º grau. E senão, eles vão para a rua. E foi o que aconteceu. Quer dizer, aqueles que melhoraram, que é a Univel, Unipar, procuraram
melhorar, hoje eles estão aí, os outros sumiram todos, mas nós continuássemos daquele jeito, eu não sei o que seria hoje o ensino de 3º grau de Cascavel. Então, essa foi a minha preocupação e nós fizemos, hoje a FAG é um exemplo, uma estrutura que o que tem de bom no mundo nós temos lá dentro. Com certeza. O que eu falo que isso é um presente para Cascavel, FAG, São Lucas e vários outros, né? Ali, e como é que vai ser depois que a Aline nascer? O consultório vai continuar da mesma maneira? Vai continuar, né? Até pegando o gancho do seu Assis, né? Uma das coisas, viu, seu Assis, que me fez vir para Cascavel foi justamente a estrutura de São Lucas, né? A minha esposa, a gente falou, vamos arriscar ir para Cascavel, ver o que acontece, né? E o que atraiu foi a estrutura da cidade, né? Conheceu São Lucas no mesmo dia? Eu e o Rogério, a gente se esbarrou junto ali, né? Nos conhecemos no segundo andar ali. E daí eu falei assim, poxa, né? Vamos ficar, né? Vamos ver o que acontece. Agora minha filha vai ser cascavelense, né? Eu faço questão de nascer aqui. Então, realmente, a estrutura... Você vê de onde? Eu morava em Marília, no estado de São Paulo, Marília. ali. E daí, o que acontece? A gente vê tem nesse... Tem um bom hospital em Marília também. Tem, eu formei no HC, né, do Hospital das Clínicas, e a gente vê, seu Assis, que é igual o Rogério falou, pegando um gancho dele. Aqui a estrutura realmente não perde para nada, viu? Eu tenho pacientes, assim, inclusive americanos mesmo, são nem brasileiros, ficou impressionado com a estrutura, sabe? A gente operou eles aqui, eles, nossa... eles moram em Houston, né, no Texas, eles falaram, poxa, né, perde nada. Ele imaginava o Brasil de outro jeito, né? Ele falou, nossa, que cidade diferente, né? E a gente vê que são vocês, né, que estão aí desde o começo da cidade, né, que fizeram a cidade crescer, e o fato de ter a questão do consultório também aqui, foi uma visão boa de vocês, né? O meu consultório era fora aqui do hospital, igual o Rogério também, e a gente quando visitou, né, Rogério ali, né? Aí, né? Nossa, o pessoal, minha esposa ficou em cima, falou, vai dar certo, sim, né? Vamos ver, né, como é que é essa estrutura, e nossa, né, a gente acabou, né, eu e o Rogério, nós somos os primeiros, né, os primeiros a funcionar junto com o Eduardo ali também, né, nós somos os primeiros ali no andar do consultório, né, então, nossa, o senhor está de parabéns mesmo por essa visão, e a FAG também, a gente vê, né, o Eduardo também, o Rogério, a gente dá aula lá também junto ali com o pessoal, e a gente vê que, né, de estrutura não perde nada. A gente, quando vai dar uma aula de sutura, alguma coisa ali, nunca falta material, nunca falta nada, sabe? E era o que a gente via quando dava aula em Marília mesmo lá, né? Apesar do material, não tinha, né? Não tinha uma coisa ali, a parte audiovisual, né? Então, é uma visão muito grande mesmo ali. Parabéns, né? Estendendo parabéns, Rogério, ali para o senhor ali. Com certeza. A coisa vai muito bem. Vai. E quantos... Valias, gurgas, valias, você vai fazer ainda, Eduardo? Não, acho que 2 tá bom, né? Só 2, Eduardo? 2 tá bom. Senhor, 6 bisnetos? O 7 bisnetos agora. 7 bisnetos. Quantos netos, Assis? 7. Lembrar o aniversário de todo mundo não é fácil, não, isso, Assis. Não. Tem que ter uma agenda boa já ali colocada, né? Tem que estar anotadinho. Tem que estar tudo anotadinho ali, né? A dona Nair lembra sem agenda, garanto pro senhor. Todos nós já sabe tudo. Meu neto mais velho tem 36 anos já, né? Então... Que coisa, né? 36 anos já, o neto mais velho. Mais velho. Olha, o que é mais prazeroso? Ver o nascimento do neto ou do filho? Ou do bisneto? Eu acho que é a mesma coisa, né? Porque é mais quer dizer, a família vai aumentando. É importante, quer dizer, os filhos era importante, agora os filhos já estão criados, vem os netos, agora os bisnetos, quer dizer, claro, não tem dúvida. A continuidade fica ansioso para ver realmente se vai bem. O importante é que hoje tem uma preparação que não tinha antigamente, né? Você vê que eu quando nasceu os 4 filhos, eu não sabia se era homem ou se era mulher, né? Hoje não, hoje tem uma preparação, né, Eduardo, que dá gosto. Isso pena que eu não vou poder viver muitos anos a mais, mas de dia a dia vem coisa nova, né? Sim. O mundo está numa rapidez nessa parte tecnológica que Deus o livre. Muito grande. Só se você viu. A minha avó conheceu o tataraneto.
Poxa, chega lá ainda, né? E a gente está vivendo, graças a Deus, cada dia mais, né? Procurando passar do 100 aí. Então tem muita lenha para queimar ainda, viu, Cecília? Então tem muita lenha para queimar, tem muito tempo para viver ainda, e bem como o senhor está ainda, né? E conta um segredinho para nós aqui que estamos de fora. Qual que é o que o São Lucas tem para frente ainda? O São Lucas, eu sempre digo, o que vem pela frente, Deus é que vai mostrar para nós o que é importante. Eu sou católico e frequento a igreja todo domingo, participo mais um exemplo para todo mundo. E sempre mundo. Peço para que Deus me dê uma luz naquilo que é importante para o nosso paciente. Esse é o meu pensamento. Quer dizer, hoje, o que nós temos de novidade no Brasil, no mundo, tem aí dentro, mas aparecendo qualquer novidade, nós vamos trazer para cá. Isso não tem dúvida, não tem preço. O São Lucas, ele veio para ser uma base não só para Cascavel, mas para o mundo. Sempre um hospital de ponta. Tem que ser, né? Eu acho que, já que você entrou num segmento difícil, complicado, mas você tem que seguir ele. Eu não posso me arredar, porque o hospital não dá lucro. O hospital, mas nós que atendemos pelo SUS, por cada curso de medicina, ele empata. Mas não me interessa, eu quero que aqueles pacientes que passem por aqui saiam satisfeitos. Esse o nosso objetivo. E a gente vê também assim que tem a Dona Jaqueline que cuida aqui mais à frente de todo mundo, mas a gente vê envolvimento de todo mundo, né? Como eu disse para o senhor, já viu esses Marcos aqui, já viu o Sacir aqui, então a gente já vê a família envolvida e sabendo, apesar de o senhor ter um filho em cada empresa, das principais aí cuidando, tem uma integração da família em todas elas, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo em tudo. Todo mundo sabe, agora cada um tem a sua responsabilidade. A Jaque é o hospital e a FAG, o Assis Marcos é Eucatur, o Algacir, que está em Manaus, ele atende a região lá da Amazônia, mas principalmente na área urbana, que hoje lá nós transportamos 400 mil pessoas por dia, quer dizer, mais do que o número de habitantes em Cascavel. Então, cada um tem a sua responsabilidade. E o Assir atende o norte, infelizmente, eu não pude segurar ele, entrou na política, mas fazer o quê? Era o pensamento dele e até eu fui contra até numa altura, mas como o pessoal de Rondônia, hoje nós temos 1.700.000 habitantes, 1 milhão é oriundo da nossa região e praticamente fomos nós que levamos para lá. Aí nós tínhamos vários políticos lá que só eram maus políticos, uma turma lá de amigos meus me pegaram e disseram: Assis, você tem que liberar o teu filho, porque nós estamos perdidos, nós precisamos pôr uma pessoa de confiança aqui. Aí eu tive que liberar, quer dizer, quebrou minhas duas pernas. Aí eu comecei a trabalhar mais, né? Porque eu já estava encostado, mas como ainda na época nós tínhamos muito problema em Rondônia, eu tive que meio quase viver em Rondônia para deixar ele ser candidato, e foi senador, prefeito, senador e senador, para poder atender esses amigos meus que confiaram quando eu fazia propaganda dizendo que o novo horizonte do Brasil seria o estado de Rondônia. Eles atenderam o meu pedido, foram para lá, eles vão fazer um pedido, não posso negar, infelizmente tive que aceitar, mas não é o nosso feitio de maneira nenhuma política, mas infelizmente ele foi, graças a Deus, saiu de cabeça erguida, ainda hoje está levando milhões e milhões de verba para lá, toda a verba 100% é aproveitado, quer dizer, isso me orgulha, né? Me orgulha porque não tem uma pessoa lá que diga: o Assir me cobrou 1%, 2% da comissão das obras que foi feito. Isso não tem um caso desse. Então, graças a Deus, valeu a pena. Só se o senhor sabe que eu falei para o senhor que dos filhos do senhor que eu tive mais contato foi com esses Marcos, e teve uma época que se aventou na cidade muito que esses Marcos seria candidato a prefeito. E era uma coisa que eu torcia muito e gostaria muito que ele fosse,
pela visão que a gente vê que ele tem. Não é uma visão pequena, uma visão de macro, uma visão do grande, uma coisa que... E uma admiração pelo senhor que chega a ser, né, invejável mesmo. Né? Queria que meu filho tivesse a mesma admiração que eles têm para o senhor, né? Que acontecesse comigo também, eu desejo isso para qualquer pai. Mas apesar de o senhor não querer ir na política, quem perde é a gente, que tem benefício com políticos bons, né? Eu acho que se ele tivesse entrado aí na prefeitura de Cascavel, talvez a gente estamos muito bem, mas talvez estivéssemos melhor ainda. Né? Eu não sei porque se foi um alarme falso essa situação, mas é uma coisa que eu queria muito. O problema da Eucatur, nós tivemos agora na pandemia, 1 ano e 2 meses, 72% da frota paralisada. Para você ter uma ideia, assim que aconteceu, veio esse problema. Nos 10 primeiros dias, eu e o Assis Marcos conversando, e vimos que isso aí não ia ser uma coisa passageira, ia levar muito tempo. Nós pegamos uma lista de 3 mil funcionários para dispensar. E o que nós fizemos? Nós procuramos aqueles funcionários mais antigos, de 30, 40 anos, de casa, e conversamos, eu chamei de 1 por 1, eu e o Assis Marcos conversamos de 1 por 1, e além de receber o que ele tinha direito, eu dei um valor para eles iniciarem as suas empresas. Eu falei, olha, a coisa vai ficar feia, e eles é o que mais recebiam, 3, 4 vezes o dobro do que aqueles que podiam estar no lugar deles. O que nós fizemos? Dispensamos esse pessoal todo, mas todos eles saíram bem financeiramente, e hoje a maioria está com uma empresinha pequena e coisa. Desses 3 mil, eu não vou dizer que tem um ou outro que reclame de nós, mas todos eles saíram satisfeitos porque nós dialogamos com eles e ajudamos eles a crescer na vida deles. Quer dizer, por exemplo, lá no norte eu tinha lá umas 60 linhas mais ou menos, a maioria deles viraram dono de ônibus, umas linhas vicinais que para nós não tinha muito lucro. Hoje eles estão comandando nessa região aqui, Porto Alegre, Florianópolis, cada um saiu satisfeito. Agora, nós passamos uma crise, você viu 1 ano e 2 meses, com 28% da frota rodando, o prejuízo que isso deu. Então, o Assis Marcos está restaurando esse prejuízo para poder botar a casa em ordem. Eu imaginava que ia 20 anos para não voltar o que era a Eucatur. Graças a Deus, o trabalho dele, a coisa está indo bem. Eu acho que mais uns 3, 4, 5 anos ele bota a casa em ordem. Quando ele botar a casa em ordem, aí nós vamos pensar em outros... vamos talvez mudar de ideia. Mas ele entendeu, ele me entende. Não vai pensar que o Assis Marcos também não tinha assim vontade de ser. Mas como eu falei, a gente conversa bastante, explica. Se por um acaso ele fosse ser prefeito de Cascavel, tinha que abandonar a empresa. Eu, por exemplo, fui vice-prefeito aqui, assumi algumas vezes, fiquei 6 anos só cuidando da prefeitura dos interesses do município de Cascavel. Então, para nós, particularmente, é um prejuízo muito grande. E é isso que ia acontecer com a Cismar. Então, na medida que nós botarmos a casa em ordem, pode ser que isso aconteça. A gente está vendo o Pedro aí, que está vindo bem preparado também, viu? O bichinho é bom, o bichinho. Ele estudou, veio preparado, nós temos várias discussões, temos conversado bastante, ele está indo muito bem, acima da expectativa está ótimo. Como meus netos aí, todos eles estão indo além do normal, todos eles, e é o que eu falo, a simplicidade de cada um deles é que faz a diferença dentro do nosso grupo. E o senhor foi o cabeça de tudo isso aí, né? Uma coisa que não passa, além de passar a genética da simplicidade, passou o exemplo, né? Que talvez seja mais importante que a genética até, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar fazer também, né? Dar, em primeiro lugar, para os nossos filhos, o exemplo.
né? E depois cobrar um pouquinho mais. Não adianta cobrar sem dar exemplo também, né? Porque hoje, é o que eu volto a repetir, o capital que se pode dar para os filhos é isso, a educação. É estudo, o resto é resto. Eu, quando morrer, não vou levar nada, quer dizer, mas eu tenho orgulho de ter uma família decente, uma família que realmente está seguindo a orientação. É isso que cada um pai tem que fazer. Os pais, eu acho que não, valores não interessam. Valores, o cara ser rico, pobre, ou coisa, não interessa. Interessa é ter uma família decente. É isso, é que eu sempre peço, eu converso com várias famílias, e o pai e a mãe, eles têm que ter a cabeça no lugar em fazer com que os seus filhos amanhã sejam alguém na vida. E o exemplo que o Eduardo deu pra gente, toda manhã, toda tarde se encontrarem para tomar chimarrão, tudo, né? A gente não consegue fazer isso, né, Eduardo? É complicado. E se for ver, a gente tem muito menos coisa para fazer até, né? Medicina, o problema nosso é que a gente tem que estar na frente ali, né? Mas é uma situação que é invejável mesmo. Isso aí é uma coisa que... né? Só se o senhor tem compromisso e tem que chegar lá e o trânsito não está muito bom, né? Mais um recado para os pais. O que o senhor deixa de mensagem para os pais que estão vindo aí? Eu acho que... tudo aquilo que nós falamos é para que o pai que seguir esse conselho, aquilo que nós discutimos aí, ele terá um orgulho de ser pai. E é isso que eu desejo a todos os pais da nossa região e do Brasil. Obrigado, Sr. Cícero. E você, Ari, o que você dá de recado para os pais? Como é que você está se sentindo pai já, né? Sim, a gente já se sente, né? Não é se sentir. Acho que desde o momento que está grávida, está pai. Desde a pai concepção, a gente já é pai, né? Então é isso, né? É o que o Sr. Cícero falou, a gente pensar, né? Manter, a gente fala assim, a integridade, a coisa mais importante, né? É o passar o valor, e a gente fala dessa questão, integridade, humildade, né? Que a gente fala, trabalhar, a pessoa pode trabalhar depois por si só e conseguir ali, né? A gente fala tentar só deixar um caminho um pouco mais leve, se a gente conseguir, mas para os pais é isso, o mais importante, o pai não sabe a diferença que ele é, sabe, num filho, porque você se emocionou, né? O Sr. Cícero se emocionou, sim. Todo mundo, até eu também. Então o pai, ele é uma figura muito importante. A mãe, ela dá muita força pra gente, mas o pai é aquela figura que você lembra. É ele que me ensinou a engraxar meu sapato, né? A gente fala a questão de gravata e tal, então, poxa, é uma coisa que fica para você, e você quer replicar aquilo ali, né? Então é falar que independente de quanto é corrido, o pai tentar ser o máximo possível de estar junto ali. É um momento, aquele filho vai lembrar. É levar para tomar um sorvete, é levar para... Não vai lembrar do, meu pai me comprou esse carro, me comprou isso aqui, não. Eu falo, poxa, meu pai estava lá quando eu passei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, né? Isso. Eu tenho uns cavalos, gosto de andar a cavalo, mas estou nessa até para andar com meu filho, para estar com ele no final de semana, para estar junto, né? É uma coisa que está na... Sim. E você, Eduardo, o que deixa de mensagem para os pais aí? Acho que os recados estão muito bem dados, assim. Na verdade, eu deixo um agradecimento também para as mães, assim, em especial minha esposa, né? Que se a gente pode ter crescimento profissional, se a gente consegue ter qualidade de vida com os filhos, ela me ajuda demais nisso. Rapaz, minha mulher é médica também, está aqui no São Lucas, também é pediatra, trabalha tanto quanto eu. E eu vou te falar que eu não sei quando foi a última vez que eu fui no supermercado fazer compra. Que eu vou na padaria, que ela, além de tocar o consultório, como eu toco o dia todo, ele tá do ladinho do Ari, nós somos 3 juntos ali, né? Consegue dar conta da casa, de funcionário, de limpar a casa, né? Pra você ter uma ideia, ainda falo brincando, mas você sabe o que eu dei pra ela de presente de 25 anos de casado? Um rodinho. Porque ela gosta de usar, ela chega em casa e vai limpar a casa ainda. Eu não sei como que aguenta. Então, realmente, as mulheres da gente são coisas que, como se esses dias, a gente tem que escolher bem, né? Quero agradecer ela também pelo que a gente tem hoje aí, pela família que a gente tem, realmente depende muito das mães. Né? O pai não pode ser um bom pai sem uma boa mãe também. Exatamente. E tem muita mãe que é mãe e pai, e tem muito pai que é pai e mãe. Né? A gente vê isso aí também, e as funções cada dia estão se misturando mais, e acho que tem que ser assim mesmo, né? Bom, vamos terminando aqui. Um abraço para todos os pais, felicidade para todos os pais. O Hospital São Lucas também deseja isso a todos os pais, né? E até uma próxima. Abraço para vocês. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Sr. Cícero, Eduardo, Ari. Até mais. Obrigado.